Olá, engravatados! Estamos de volta aqui para mais um vídeo do quadro Nó na Garganta. E hoje nós vamos falar sobre história. É isso mesmo, nós vamos falar sobre a história das gravatas. Vamos falar um pouquinho aqui de como as gravatas surgiram, aonde elas surgiram e quais foram as principais mudanças que ela teve durante as décadas até chegar nesse formato que nós conhecemos hoje. Então, espero que vocês gostem e vamos lá! Hoje em dia, a gravata é vista apenas como um acessório decorativo do vestuário masculino. Mas quando ela surgiu, ela tinha uma função bem específica e útil para as pessoas daquela época. A maioria dos historiadores concordam que a gravata surgiu no século XVII, durante a Guerra dos 30 Anos. Durante a guerra, o rei da França contratou alguns mercenários da Croácia e durante a viagem deles, eles passaram por Paris. E ali eles chamaram a atenção das pessoas devido a um acessório que eles usavam no pescoço. Era um lenço que eles usavam tanto para prender a gola do casaco que eles usavam, como também para esquentar, deixar a região do pescoço quente, né, no frio europeu. Esse acessório chamou tanto a atenção pela sua utilidade e também pela sua beleza que o rei da França ele tornou esse acessório obrigatório a todos os soldados reais. E a partir dali começou um uso mais comum deste acessório. Em homenagem aos croatas, os franceses nomearam esse acessório de cravate, que é a palavra francesa para gravata até os dias de hoje. E me desculpe se a pronúncia está errada, porque eu não sei falar francês. Então, durante muitos anos, a gravata era simplesmente este lenço no pescoço. Foi só por volta do início do século XX que ela começou a ter algumas mudanças mais drásticas. No início do século XX, eles usavam muito a cravate, que é esse lenço, né, no pescoço. Tinha um outro acessório bem comum, principalmente na Inglaterra, que era o echarpe, e a gravata borboleta, que nessa época já tinha sido inventada. E o nó de gravata mais comum usado na cravate era o four in hand, que foi o primeiro nó de gravata inventado e é, o mais fácil e o mais comum. Depois disso, durante a década de 20, as gravatas começaram a ter esse formato aí vertical, mas a principal mudança nessa época foi o início da fabricação da gravata com alguns materiais diferentes. As décadas de 30 e 40 marcaram dois grandes extremos com relação às gravatas. Primeiro, no início da década de 30, a Art Deco fez com que as gravatas tivessem muitas cores, diversas estampas diferentes, só que aí, de repente, tudo isso foi por água abaixo, que aí começou a Segunda Guerra Mundial e houve um declínio total, tanto de produção quanto de criatividade. E então, depois da guerra, houve um sentimento de liberdade tão grande nas pessoas que eles exageraram, foram num outro extremo e começaram a produzir gravatas com coisas tão diferentes que, inclusive, uma loja, se eu não me engano, isso também foi nos Estados Unidos, chegou a ser processada por vender gravatas com imagens de mulheres seminuas. Então foi uma época aí de dois extremos, né? Já as décadas de 50 e 60 também passaram por dois extremos, só que em outro aspecto da gravata, que era a sua largura. Na década de 50 ficou muito popular as skinny tie, né? Ou gravata slim, que são aquelas gravatas fininhas. Já na década de 60 as gravatas foram no outro extremo com respeito à largura. E nessa época foram produzidas as gravatas mais largas da história, gravatas que tinham aí questão de 15 centímetros de largura, eram bem grandes as gravatas. Na década de 70, o mundo presenciou a primeira criação inovadora com respeito às gravatas. Aconteceu no Texas, nos Estados Unidos, onde foi criado o que nós chamamos hoje de gravata country. Lá nos Estados Unidos eles chamam de bolo tie, que é uma gravata que na verdade nem parece gravata direito, né? Ela tem um acessório, né, geralmente de metal aqui onde ficaria o nó,
e 2 fios saindo dela, que sinceramente parece um pedaço de cadarço saindo do seu pescoço. E depois aí da década de 30, 40, 50, 60 e 70, com todas essas coisas diferentes que foram surgindo, todas essas experimentações, a década de 80 passou um pouco em branco. Ela não teve muita inovação com respeito às gravatas, porque já tinha tanta coisa no mercado que a criatividade ficou um pouco inibida com relação a isso. Então, na década de 90, as gravatas começaram a ter um formato mais padrão ao que nós conhecemos hoje, né? Depois de todos esses extremos com relação a gravatas muito finas, gravatas muito largas, gravatas de cor única e de repente aquelas gravatas todas coloridas, com estampas totalmente diferentes. A partir da década de 90, as coisas começaram a ficar mais padronizadas e os anos 2000 seguiram essa padronização da década de 90. Às vezes teve uma pequena diferença com relação à largura, né? Ficaram um pouquinho mais fina, mas ainda assim mantiveram esse pensamento que veio da década de 90 de deixar a gravata com um formato mais padrão. O que aconteceu da década de 90 para cá é que os fabricantes, né, começaram a fabricar diversos tipos de gravata para atender ao gosto das pessoas. Então hoje você encontra aí gravatas de diversos tipos. Tem as gravatas mais finas, né, que são as skinny ties, tem as gravatas do tamanho padronizado e você encontra até gravatas nesse meio termo, entre as padronizadas e entre as slims. E com respeito a cores e estampas, também você pode encontrar de qualquer tipo para atender ao gosto de cada um. Outras coisas que aconteceram a partir do ano 2000 é que alguns tipos de gravata começaram a surgir também. Hoje nós temos, por exemplo, aí as gravatas de tricô, que tem ficado bastante comum, principalmente a partir do ano de 2010. Elas começaram a ser bastante usadas, né? E são muito bonitas, as gravatas de tricô. Tivemos aí também alguns designers bem inovadores com respeito a gravatas. Temos aí a Hex Tie, que são gravatas bem interessantes, com um estilão bem moderno. Tem uma gravata também chamada Shorty, que é uma gravata bem pequenininha. Existem as gravatas feitas de madeira, que também dão um visual bem interessante, bem diferente. E tem uma criação também diferente, que é a gravata chamada Sterling Scott, que é uma gravata vertical, mas tem algumas características da cravata. Ou seja, hoje existe gravatas para todo mundo, né? Para todos os gostos, para todos os estilos. Basta aí você identificar o estilo que te agrada mais e mandar ver, comprar as gravatas aí e ficar bem legal. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo aí com um pequeno resumo sobre a história das gravatas, né? Como é que ela surgiu e quais foram algumas características que ela teve durante o passar das décadas até chegar no que nós temos hoje. Se você gostou, clica em gostei e compartilhe também o vídeo nas redes sociais para que, né, as pessoas também possam aprender um pouco mais sobre a história das gravatas. E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque toda quarta e toda sexta tem vídeos novos aqui para vocês, com mais curiosidades, dicas e informações e, é claro, os tutoriais de nós de gravata. Então eu fico por aqui, até a próxima semana e tchau!